Olá, amigos, amigas! É uma alegria estar aqui, aprendendo sempre com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, sobre virtudes e convivência. Será que as virtudes podem ajudar a nossa convivência com o próximo? Quanto mais nós nos conhecemos, quais são nossas qualidades, quais são nossos defeitos morais, mais e maiores poderão ser as transformações interiores, no sentido de melhorar-nos, de desenvolver as virtudes. E assim nós construímos bons relacionamentos. Quem é que não gosta de estar ao lado de alguém, alguém empático, simpático, gentil, honesto? Todo mundo. Tem um livro, ele é de psicologia organizacional, chamado Como Trabalhamos com Grupos, de dois autores, David Zimmerman e Luiz Carlos Osório. No capítulo 3, intitulado Atributos Desejáveis para um Coordenador de Grupo, os autores trazem vários pontos importantes para uma boa convivência. Eles estão falando especificamente para um coordenador de grupo, de psicoterapia. No entanto, isso se estende a todos nós. Quais são esses atributos desejáveis? Então vamos elencá-los, conforme eles nos sugerem, os autores. Amor à verdade. Por quê? Se nós formos verdadeiros, os outros irão confiar em nós. Além do que, essa busca em relação à verdade vai desenvolver em nós a criatividade e também nos ensejará maior liberdade, como Jesus nos ensinou, né? A verdade vos libertará. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Mas não existem verdades absolutas. Elas dependem, elas são subjetivas, elas dependem, como dizem os autores, do vértice de observação, ou seja, dependem da observação, dependem da percepção do observador. No entanto, apesar da verdade ser subjetiva, é preciso ser verdadeiro, né? Consigo mesmo e também em relação aos outros. Nesse sentido, é importante discernir quais são as verdades, quais são as falsidades, quais são as mentiras. Hoje esse é um grande desafio, né? Para a gente não ficar acreditando nas fake news. O Franklin Foer escreveu um livro, O Mundo que Não Pensa. Olha que título interessante. O Mundo que Não Pensa. E ele explica que nós não fazemos ideia de como estamos vulneráveis nas redes sociais e na internet como um todo. Existe um intenso cruzamento de dados na nuvem que criam algoritmos que nos sugerem filmes, vídeos, postagens, e aí ficamos envolvidos nas ideias que gostamos. Por que eles fazem isso? Para a gente ficar o máximo de tempo conectado. E muitos se tornam dependentes psicológicos. Mas qual é o problema disso? É que a gente acaba não tendo contato com novas ideias. Ficamos só naquilo que sempre procuramos. E isso reforça o que hoje é tão comentado, as bolhas. As bolhas de crenças e preconceitos. Os estudiosos falam muito que é difícil furar essa bolha. E essas bolhas acentuam essa polarização que existe hoje. E toda essa arquitetura das redes sociais ameaçam a nossa capacidade de pensar livremente. E tem um agravante, né? São muitas informações distorcidas e perigosas que são veiculadas pela internet. O grande escritor israelense
Yuval Harari, ele chega a dizer, olha, não existe livre-arbítrio, nós somos manipulados pelas redes sociais. Essas novas tecnologias, elas trazem uma comunicação instantânea globalizada. Infelizmente, essas novas tecnologias revelaram seu potencial destrutivo, nesse sentido de semear mentiras, de semear criminalidade nas fake news. As fake news só têm aparência de verdade, mas são tão poderosas que elas chegam inclusive a mudar o destino de um país, como a gente viu, né, em várias eleições a governos, né, a governantes. E centenas de sites hospedam notícias falsas que influenciam a opinião pública e gerando efeitos danosos a curto, a médio e a longo prazo. Então, é importante ser verdadeiro, além da honestidade, da transparência, é preciso ser ético, é preciso ser caridoso. O outro grande autor, Wilfred Bion, psicanalista britânico, viveu no século XX, escreveu vários livros, escreveu Amor sem verdade não é mais do que paixão. No entanto, verdade sem amor é crueldade, né? Falar na lata, né? Para o outro aquilo que ele ainda não está pronto para ouvir. É preciso ser caridoso. E outra questão, além da verdade, é o senso de ética. Não invadir o espaço mental dos outros, querendo impor os nossos próprios valores, as nossas expectativas, os nossos desejos, os nossos gostos. Outra questão é o respeito. Respeito é a junção da palavra re, que significa de novo, e expectore, olhar. Então, respeito significa voltar a olhar para os outros, sem impor-lhes rótulos, papéis sociais, tudo com muita tolerância às falhas, às limitações dos outros, porque nós também temos as nossas, com muita compreensão e paciência em relação às inibições que os outros tenham, em relação ao ritmo particular de cada um. Outro ponto é pensar nas experiências emocionais. Olha que interessante. Pensar nas experiências emocionais é diferente de simplesmente descarregar as emoções ou engolir as emoções, porque se a gente engole as emoções, elas vão para o corpo físico, são as somatizações. E pensar também os pensamentos, ou seja, refletir, assumindo as próprias responsabilidades e sentindo-se livre para pensar. Olha, essa frase é fantástica, em que os autores David Zimmerman e Luiz Carlos Osório colocam nesse livro citado. Dizem eles, né? Vou me permitir observar que muitos indivíduos pensam que pensam, mas não pensam, porque estão pensando com o pensamento dos outros. É a submissão ao pensamento dos pais, dos professores, da mídia, etc. E tem outros, né, que pensam para os outros, ou seja, querem agradar as outras pessoas, ou então buscam obter favores. Tem aqueles que pensam contra os outros, né? Aquela guerra mental, às vezes até planos de vingança. E tem o narcisismo. Eu penso em mim, a partir de mim, e não penso em mim com os outros, porque eu creio que esses devem gravitar em torno do meu ego. Empatia.
Empatia vem do grego em, que significa dentro, e pathos, sofrimento, paixão. Empatia significa colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro sente. É uma sintonia emocional, é uma emoção compartilhada para ajudar o outro. E empatia é diferente de simpatia. Simpatia vem do grego sim, que significa ao lado. Então a pessoa reconhece racionalmente o sofrimento do outro, mas não há uma emoção compartilhada. Por quê? Porque a pessoa não passou pela mesma situação, então ela não consegue entender o que o outro está sentindo. O simpático muitas vezes tenta ajudar, né, racionalmente, mostrando o lado positivo do acontecimento para o outro. Tipo, né? Não fica assim, mas o sofredor se sente ainda mais só, se sente incompreendido. Tem um artigo numa página da internet, no site napratica.org, que cita que a famosa pesquisadora e escritora americana Brené Brown escreveu: quando as pessoas estão enfrentando um desafio ou lidando com uma situação difícil, não estão procurando uma resposta mágica que vai fazer tudo ficar bem. O que elas querem é alguém que as ajude a sentir que não estão sozinhas para resolver o problema. Então, para desenvolver a empatia, né? Como? A gente começa oferecendo e recebendo empatia, né? A gente ouve, a gente aceita e a gente também se dá o direito de ser ouvido, de ser aceito pelo outro, se dá o direito de sentir-se vulnerável, de precisar ajuda. É uma troca. E a empatia, então o que é? É uma tomada de perspectiva no outro, né? É a tomada, é um olhar na perspectiva do outro. É estar disposto a ver o mundo através dos olhos do outro, abrindo mão das próprias verdades, né? Porque como foi explicado, as verdades são subjetivas. Então, olhar o mundo na perspectiva dele, não julgar. Então, não fazer comentários invasivos, humilhantes, depreciativos. Às vezes o outro, né, tá passando por uma situação difícil, está sofrendo, a gente fala: isso não é nada, eu não entendo como você pode estar tão abalado. Isso é depreciar, é minimizar o sofrimento do outro. Outro ponto da empatia é reconhecer as próprias emoções, para que a gente possa sentir as emoções do outro. E ser acolhedor, ser solidário, validar o sentimento do outro. Validar, olha, eu imagino como deve ser difícil. Conta comigo. E esse é um pequeno apanhado das qualidades morais para uma boa convivência consigo mesmo, com os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, os itens 1 e 2 falam das caracteres da perfeição e o item 3 fala do homem de bem. Lá também a espiritualidade escreve que essas características do homem de bem são 2 páginas de características que a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é uma relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quiser possuí-las precisa se esforçar. E conseguindo umas, estará no caminho de conseguir as demais. Como eles escrevem, esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. E com essas qualidades morais, as nossas convivências serão cada vez mais saudáveis, mais produtivas, mais agradáveis.
vale muito a pena o esforço. Amigos queridos, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações e que Ele nos ajude nessa busca da autoiluminação.